Como criar uma parede de quadros autêntica e com personalidade. Gente, sabe que eu adoro, uma das coisas que eu mais gosto na decoração é justamente preencher uma parede vazia com muitos quadros. É algo que traz muita identidade para sua casa, fica muito bacana e é uma forma realmente de você criar ali o seu próprio estilo e deixar a sua casa de fato com muita personalidade. Bom, meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje você saberá como compor uma parede de quadros com personalidade. A primeira coisa que eu já posso falar aqui é que não existe uma regra sobre composições para paredes de quadros. Existem muitos estilos, uma parede de quadros clássica, minimalista, contemporânea, maximalista, retrô, eclética. A que eu vou ensinar aqui, ela é mais eclética, justamente porque não existe uma regra, eu não vou te ensinar um estilo específico, uma composição específica, mas sim te dar a liberdade de você criar a sua parede de quadros com os quadros que você já tem, já possui. E isso é muito interessante porque quando a gente fala de uma parede de quadros com personalidade, nós não queremos induzir ali a criar uma parede muito montadinha com quadros que a gente vai selecionar numa loja ou em algumas lojas para que fique tudo combinadinho, sabe? Quadros com a mesma paleta de cores, com o mesmo estilo, com a mesma moldura. Não, queremos quadros aqui nessa composição que significam alguma coisa para você, que te representam de alguma forma, quadros que você comprou em viagens, quadros que você mandou fazer numa loja de molduras, quadros que você ganhou de presente, ilustrações que você comprou na lojinha de algum museu, fotografias que você tirou ao longo da sua vida. E justamente por esse tipo de quadro, né, esses quadros serem quadros que você vai adquirindo ao longo da sua vida, é muito difícil que a gente consiga combiná-los todos certinho, né? É muito difícil que o tamanho, a moldura, a paleta de cores, o estilo sejam todos iguais. Bem provável que aquele quadro que você comprou na sua viagem para o Egito, ele não tenha nada a ver com a fotografia que você tirou lá em Nova York. Ele não tem nada a ver com a fotografia do aniversário do seu filho, ele não tem nada a ver com aquele quadro de presente que você ganhou da sua tia, e por aí vai. Então, quando a gente fala de parede de quadro eclética, autêntica, com personalidade, os quadros vão variar o estilo. Os quadros que você está percebendo atrás de mim, eles não são parecidos, porque são quadros que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Né? Então, algum quadro ou outro, sim, vai ter um estilo parecido? Vai. Por quê? Porque a nossa personalidade é uma só. Então, é comum também que a gente se identifique com coisas do mesmo estilo, digamos assim, sabe? A gente vai se identificando, de repente você se identifica com quadros mais clássicos, quadros mais contemporâneos, mais modernos, e tudo bem. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente vai falar sobre composição de quadros e para os quadros em si não vai existir uma regra. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na hora de compor a sua parede de quadros. Eu vou dar aqui 3 passos, tá bom? Vamos seguir assim, 3 passos para criar a sua parede de quadros. Dentro de cada passo, eu vou dando as dicas extras em relação a esse passo que eu estou comentando. Então, o primeiro passo é justamente separar os quadros que você já tem em casa. Se tiver que comprar algum depois, ok, mas não é o nosso foco. Inclusive, é algo que eu gosto muito de frisar com os meus clientes. Não precisa sair correndo comprando quadros para preencher uma parede. Deixa aquele cantinho vazio ali, porque o dia que você for viajar, o dia que você estiver ali sem querer numa loja e se encantar por uma obra de arte, aí sim você compra. Não compre nada forçado porque você precisa preencher aquela parede. Compre porque você se encantou por aquela obra, por aquele quadro, e por isso você quer trazê-lo para dentro de casa. Entende? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai separar os seus quadros. Não se preocupe com o tamanho, não se preocupe com o estilo,
Não se preocupe com moldura, com cores, não se preocupe com nada. Separe esses quadros num cantinho. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é separar os quadros que você tem, que talvez vão para sua parede de quadros, né, que potencialmente podem estar ali na sua composição. Eu separei por aqui os meus quadros menores. Nesse outro cantinho aqui, eu separei os meus quadros maiores. O segundo passo vai ser fazer os testes de composição. O que seriam esses testes de composição? Antes da gente prender esses quadros na parede, a gente precisa testar a composição, para não acontecer de você pregar um quadro na parede, perceber que ficou torto, perceber que depois que você prendeu o resto, ficou sobrando uns 5 quadros no chão que não coube, a composição ficou esquisita, não casou muito bem, entende? Então, antes da gente ir para a parede, a gente vai fazer os testes de composição. Existem algumas técnicas de testes de composição, né, que a gente pode seguir. Existe aquela de você pegar papel, cortar no tamanho do quadro e ir colocando na parede para testar ali a composição direto na parede. Você pode fazer isso com fita crepe também. Só que a técnica que eu mais gosto e eu acho mais eficiente é você simplesmente pegar um espaço no seu chão, no piso da sua casa, e colocando os quadros no chão como se fosse a sua parede. Então, pega a largura e a altura da sua parede, faz com fita métrica no chão o mesmo espaço, se você tiver um piso assim sobrando, né, um espaço vazio, faz esse espaço. Se você não tiver o mesmo espaço da parede no chão, faz por partes. Faz um cantinho, depois vai fazendo o outro e por aí vai. Eu gosto de fazer isso no chão porque eu acho mais prático, tá? E eu acho mais eficiente também do que ficar tendo esse trabalho de pegar a fita crepe, pegar o tamanho do quadro, colocar na parede. E também porque no chão a gente consegue visualizar exatamente qual é o quadro que vai ficar ao lado do outro e por aí vai. Então você vai fazer isso. Você vai colocar um quadro no chão, o outro e vai testando. Jéssica, em questão de posicionamento, qual é a regra? Como fazer? Novamente, não existe regra. Existem vários estilos de como fazer essa composição de quadros numa parede. Você pode seguir uma linha linear, então pegar quadros do mesmo tamanho, colocando um ao lado do outro. Na linha vertical também pode ser feita. Pode ser feito na linha horizontal, mas também pode ser feita na linha vertical. Você pode pegar um quadro grande, né, o maior que você tiver, pode colocar no centro e pegar os menores e ir colocando nas laterais. Você pode fazer espelhado, ou seja, a mesma composição que você tiver de um lado, você vai colocar no outro, né? Vai repetir. Só que o que eu quero ensinar aqui é justamente a questão de uma parede de quadros bem personalizada, bem autêntica, que não pareça montada, sabe? Que parece que não foi planejada. Parece que você só colocou os quadros ali na parede de qualquer jeito e ali ficou. Mas não, ela na verdade ela teve todo esse planejamento, que é o que a gente está fazendo aqui. Você realmente pensou, teve toda a intenção por trás, mas que o resultado final vai parecer que foi uma coisa bem ao acaso, bem sem querer. Sem querer, os quadros ficaram nessa posição, que é uma composição bem misturada desses quadros. Por isso também que eu gosto de colocar eles no chão e testar essas composições no chão. Porque você vai testando de qualquer jeito mesmo. Coloca um quadro aqui, um quadro em cima, e testa um embaixo, testa um do lado, testa no outro, vai mexendo, brincando com as alturas, brincando com as distâncias, quadros verticais, quadros horizontais, quadros maiores, quadros menores. Aqui o que vale muito é você pesquisar por referências, vai no Pinterest mesmo, vai procurando, vai treinando o seu olhar para você realmente entender e sentir. E falando em sentir, muito importante, vai sentindo também na hora de você for fazendo esse seu teste de composição. Vai sentindo, olha, esse quadro aqui, ele tá ficando muito bonito do lado desse outro aqui. Eles precisam ficar juntos, não importam como. Aí esse aqui, ao lado desse, não tá me agradando, não sei dizer o que, mas não tá me agradando. Então você sabe que eles vão ficar bem longe um do outro. Então vai sentindo o que o seu coração tá dizendo diante ali daquela composição. Se você está gostando ou não. Jéssica, finalizei, testei aqui, gostei do que eu tô vendo, tô gostando, tá legal, ótimo. Agora você vai tirar uma fotografia do que ficou aí no chão e você vai fazer o processo todo de novo. Jamais pegue ali a primeira opção que você fez e já leve para a parede. Pode melhorar,
Entende? Então, tira uma foto para você guardar, porque caso realmente não melhore, essa primeira realmente foi a melhor composição que você fez, você tem uma fotografia guardada dela para você conseguir replicar isso na parede. Agora que você tirou a foto, você vai fazer tudo de novo e eu recomendo que você faça ao menos 3 vezes esse processo de teste de composições. Testa, 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 gostei, tiro foto. Aí testa de novo, gostei, tiro foto. Vou testar tudo de novo, novas composições, gostei, tirei foto. E aí você escolhe, ó. Tô testando, gostei, mas nada superou aquela segunda tentativa que eu fiz, nada superou a minha tentativa, a sexta tentativa, ou então eu cheguei aqui na minha 9ª tentativa e eu fiquei ridiculamente apaixonada pelo que eu estou vendo, eu não quero nem testar mais nada, vai ser essa aqui e pronto. É isso, é muito do feeling mesmo. Agora a gente vai para a parede. Eu tô com essa parede aqui azul, onde eu vou fazer uma composição com quadros diversos. E o interessante aqui é que eu quero fazer uma parede de quadros assimétrica, diferente, com muita personalidade, com muita autenticidade. Eu não quero aqui fazer aquela parede de quadros com quadros parecidos, com a mesma moldura, com as artes, as ilustrações combinadinhas. Não, a gente vai fazer uma coisa aqui, realmente uma composição mais eclética mesmo, sabe? E o bacana de uma parede de quadros eclética é que justamente você não precisa sair por aí encontrando, procurando por quadros parecidos. Você não precisa se prender a uma mesma moldura, uma mesma cor, tipo de moldura, não. Você pode brincar com o que você tiver na sua casa, com o que você tiver, encontrar por aí, que você gostar, pode trazer para sua casa que vai combinar na sua parede de quadros. Porque o design afetivo, a decoração afetiva, ela é muito sobre isso, né? É sobre a gente ter na nossa casa coisas que a gente se identifica, coisas que contam a nossa história, os nossos gostos, as nossas memórias. E nem sempre essas coisas vão combinar entre si, nem sempre essas coisas vão ter o mesmo estilo, vão ter a mesma pegada. Então, justamente por isso, é muito importante a gente saber combinar, fazer composições quando esses itens são completamente diferentes um do outro. Então, a parede de quadros que faremos aqui vai ser justamente uma parede eclética, com molduras diferentes uma da outra, tamanhos diferentes de quadros, artes diferentes que não necessariamente combinam entre si, ou seja, tem a mesma paleta de cores, o mesmo estilo. E a gente vai brincar com essa composição um pouco mais assimétrica. Quando a gente fala sobre a composição desses quadros, 2 coisinhas legais para você considerar. A primeira delas é a distância de um quadro para o outro. Eu gosto de sempre deixar 5 centímetros de um quadro para o outro. Independente ali se é uma composição tudo retinho, tudo um do lado do outro, se é uma composição bagunçada, misturada, mas sempre 5 centímetros entre um quadro e outro, porque fica harmônico. O que não é legal é você deixar distâncias muito grandes de um quadro para o outro. Então, daqui você deixou 20 centímetros, aí desse para esse você deixou 10, aí desse para esse você deixou 50. Fica essa bagunça e fica essas distâncias muito grandes que fazem com que a sua parede de quadros fique ruim, né? Alguma coisa vai incomodar no final. Então procura sempre respeitar a mesma distância para todos os quadros, de 5 a 10 centímetros, tá? 10 é o máximo. Se escolheu 10, que seja 10 para todos os quadros. Escolheu 5 para todos os quadros. Se forem muitos quadros, uma parede muito maximalista, aí sim os quadros podem ficar bem juntinhos um do outro. 1 centímetro, 3 centímetros, tudo bem. Outra coisa é que nessa composição de quadros misturada, a gente vai sempre fazer ruazinhas, né, digamos assim. Entre um quadro e outro seriam como se fossem ruas que você está criando. Quando a gente tem um encontro de 4 ruas, a gente teria o cruzamento. Só que em uma parede de quadros, esses cruzamentos nunca vão se encontrar. Você sempre vai quebrar esses cruzamentos. Só de você respeitar essas 2 técnicas de o espaçamento de um quadro para o outro ser igual, 5 centímetros, e os cruzamentos nunca se encontrarem, já vai dar uma cara muito bacana para a sua parede de quadros. O que você não quer fazer?
distância muito grande de um quadro para o outro, né? Quadros muito afastados em uma parede de quadros e muito cruzamento se encontrando, porque aí você vai estar entrando em um outro estilo aí de composição. E como a gente está falando de uma composição bagunçada, daquela que parece que não foi nada intencional, parece que você foi pregando de qualquer jeito e ficou essa coisa linda, maravilhosa no final, então a gente não vai fazer com que esses cruzamentos se encontrem, tá? Não vai acontecer cruzamentos aqui. As ruas vão sempre ter essas quebras, ok? Para colocar na parede, existem 3 formas: fita dupla face, prego, parafuso. Confesso que eu prefiro fazer com parafuso, né? Furar a parede, colocar um parafuso, porque eu acho que fica mais seguro mesmo. Fita dupla face eu só uso se for quadro pequeno ou se eu tiver muita certeza de que eu não vou mexer naquele quadro tão cedo na minha vida, porque como eu gosto também de mudar as minhas composições, eu prefiro deixar tudo no prego ou no parafuso e evitar ao máximo usar a fita dupla face, porque se eu quiser tirar depois e colocar outro no lugar, eu vou ter que arrancar. E a dupla face, quando você arranca ela, o risco de um pouco da tinta da parede vir com você é muito grande, né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Então eu só uso dupla face em casos que eu sei que eu não vou mexer naquele quadro, não vou querer mudar ele de lugar, eu não vou querer colocar outro no lugar. Então, para parede de quadro, prego ou parafuso, o que funcionar melhor para você, tanto faz. Vai medindo tudo certinho, para você conseguir prender esses quadros e deixar eles retinhos, tá? Para começar a criar aquela composição que você fez no teste, para você poder colocá-la na parede, vai começando pelo canto. Então, escolhe um canto para começar e vai colocando quadrinho por quadrinho, respeitando essa distância de 5 centímetros de um para o outro. Se na hora que você estiver colocando esse quadro na parede, você sentir que tá ficando estranho, que de repente esse quadro aqui não ficou tão legal aqui, eu vou mudar, você pode mudar, tá? Se permita sentir se aquela composição tá bacana, tá legal, para você poder mudar ela depois, ali durante essa instalação na parede, para você ter a sua composição assim ideal. Vocês viram aqui alguns takes, né, de quando eu estava montando essa minha parede de quadros atrás de mim. E aquilo que eu testei no chão, a gente pensou em várias coisas, vários quadros. Teve quadro que nem entrou nessa composição final, que eu acabei deixando para outra parede, para outra composição, em outro lugar, em outro espaço aqui da minha casa. E esses que estão atrás de mim foram de fato escolhidos para essa composição. Eu já mudei algumas vezes essa composição desde que eu montei essa parede de quadros, tem mais ou menos um mês, porque uma coisa que acontece é que depois que já está tudo no lugar, você vai ter esse processo, esse tempo aí de você ir sentindo e ir fazendo aqueles ajustes finais. Então, vai passando uma semana e você vai sentindo que, sei lá, aquele quadro específico ali tá me incomodando. E aí você troca por outro. Por isso mesmo que eu prefiro usar pregos e parafusos e não fita dupla face, porque aí eu consigo tirar ele do lugar e colocar outro do mesmo tamanho, tamanho parecido, naquele mesmo lugar. Jéssica, eu tirei um quadro, coloquei outro no lugar e aquela distância de 5 centímetros que você me falou, agora virou 7, porque o quadro é um pouco menor. Não tem problema. Ah, ficou um pouco maior, a distância ficou menorzinha. Não tem problema, tá? E podem haver exceções na sua parede de quadros. Um quadro ou outro que está numa distância um pouquinho maior, um pouquinho menor. Pode ter um cruzamento ou outro, né, que aconteça ali entre 4 ruas que você for fazendo. Acontece. Essas exceções acontecem. O que não pode acontecer é elas se tornarem a regra. Entende o que eu quero dizer? Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir ele aqui, porque é muito importante para a gente poder crescer o canal ser compartilhado para mais pessoas.
E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, porque aqui a gente fala de decoração, eu mostro os projetos do Studline, que é o meu escritório de interiores. Então vale a pena você ficar aqui comigo e ter esse conteúdo de decoração com muita personalidade aí para você. Aproveita que você já curtiu, já se inscreveu e comenta aqui embaixo também se você teria uma parede de quadros na sua casa, se você já tem, se você está planejando criar a sua, vou adorar saber. E se você quiser um auxílio profissional para a criação da sua parede de quadros, mas não só isso, para composição de toda a sua casa, né, para decoração da sua casa, uma orientação técnica mesmo de deixar a sua casa mais bonita, mais funcional, eu vou deixar o nosso contato de atendimento do WhatsApp aqui na descrição e eu vou deixar o nosso e-mail aqui na tela também, caso você queira mandar a mensagem por e-mail. contato@studline.com. Nós atendemos projetos e consultorias presencial no Rio de Janeiro e online para o mundo inteiro. Será um prazer te ajudar, te orientar a deixar a sua casa muito mais afetiva, com muito mais personalidade e autêntica. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo explicando como funciona a nossa consultoria de interiores para você saber mais sobre. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem também no WhatsApp ou por e-mail, que a gente conversa mais sobre a consultoria ou o projeto. E vou deixar aqui em cima também um vídeo sobre essa cozinha linda que a gente projetou, que você vai adorar para se inspirar aí na sua casa. É isso, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!